nesse momento. Glória, desperta que Jesus tem uma palavra para você. O Deus do céu, Ele não está morto, Ele está vivo. Amém? Vamos orar pelos dizimistas, ofertando, pelo pastor que vai trazer a palavra. Que o céu possa direcionar a vida de cada um neste momento. Estenda as mãos para cá. Soberano Pai, eterno Deus, queremos te louvar por este momento, por esta oportunidade. Senhor Jesus, administra, Senhor, as finanças desta casa. Dê entendimento, sabedoria, pastora, a todos os trabalhos desenvolvidos, Senhor, em contribuição que teus filhos e tuas filhas contribuíram. Agora, neste momento, Senhor, eu oro pela vida do pastor que vai ministrar, não a minha, Senhor, mas a tua palavra, Senhor. E a tua palavra diz que aonde há 2 ou 3 reunidos, Senhor, está presente. Pai, se faz presente, faz o teu querer. Se o Senhor quiser batizar, o Senhor batiza. Se o Senhor quiser renovar, o Senhor renova. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cura. Libertar, o Senhor liberta. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor salva, Senhor. Nesta noite, Senhor, cremos que o Senhor é o dono de todo o poder. Nós pedimos e agradecemos por todas essas bênçãos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar meus irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer para a pastora Rosa que é um privilégio para mim estar aqui, poder falar do amor de Cristo, estar em comunhão. Olhe para essa igreja e vejo uma igreja da família. As pessoas se amam de verdade, são amadas, cuidadas. Isso está em extinção. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um desse ministério. Glória a Deus também. Em outras igrejas também. Que Deus continue sendo louvado em suas vidas. É um privilégio. Como foi falado aqui, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. A placa de igreja não sobe, mas só sobe aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Quero louvar a vida da pastora, do pastor Alcino, do pastor também, do pastor que agora eu esqueci o nome. Eu tenho problema de esquecimento, mas vamos lá louvar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero ler o texto que foi me colocado aqui no tema da mocidade, que fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Aleluia. Pode sentar, meus amados. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo estava falando que o tema é para a mocidade. Exemplo fala sobre modelo. Exemplo, ele se fala de você ser modelo, você ser um padrão. Quando o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, que era jovem, que era tímido, ele estava dizendo: seja exemplo, seja modelo. Ele está dizendo para mim e para você: sou jovem espiritualmente, que a gente precisa ser um padrão, e não o padrão do mundo, é o padrão de Deus na nossa vida. É um padrão porque nós não nos encaixamos neste século. Nós não cabemos mais neste mundo porque o nosso coração, a nossa vida foi transformada. Quando um dia levantamos as nossas mãos dizendo: não é mais eu, mas é Cristo, aleluia. Ele preencheu todo o vazio. E agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava dizendo: não era mais a sua vontade, mas a vontade do Senhor, aleluia. E é por isso que ele estava falando para um jovem Timóteo, aleluia: seja exemplo, seja modelo. Não é a sua idade, mas é a sua intimidade, é o seu relacionamento, é o seu padrão de vida que vai mostrar para aqueles que têm inveja, para aqueles que olham para você e desprezam o seu chamado e a sua missão. Eu quero dizer para você, jovem, não importa a sua idade, Deus chama jovens para fazer uma grande obra. Deus olha para Davi no meio da
fala para Timóteo ser exemplo dos fiéis na palavra. No Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ele estava dizendo: Timóteo, manuseie bem a palavra para que você, como obreiro, não tenha de se envergonhar. O povo de Deus precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia vai dizer: o meu povo errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Mocidade, leia, medite na palavra do Senhor. Lá em Josué capítulo 1 ele vai dizer: antes tem prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. Aleluia. Se você meditar, irmão, tem promessa, tem prosperidade, tem bênção do Senhor. Eu não vim falar sobre prosperidade financeira, eu vim falar da prosperidade do céu na sua vida. Aleluia. Timóteo fala também no trato, no procedimento. Jovens, como é o nosso procedimento? As pessoas estão vendo Cristo em nós, porque muitas vezes não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. O que eu vivo é mais importante do que aquilo que eu falo, porque eu vou mostrar que Cristo está em mim através da minha essa regeneração, esse novo nascimento. Cristo, quando vive em nós, não podemos mais viver da mesma maneira. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O amor, porque uma das marcas do cristão é o amor de Cristo, é o amor ao próximo. Isso nos impulsiona a não viver uma vida de ódio, nos impulsiona a perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos fazem mal. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando foi falado para mim, aleluia, sobre mocidade, veio uma palavra ao meu coração e eu quero falar aqui, que se encontra em Daniel, aleluia, que fala sobre jovens comprometidos, jovens com temor a Deus, jovens que fizeram a diferença no seu tempo, jovens que impactaram, que deixaram um legado, que não abriram mão da sua fé e das suas convicções. Eu queria ler com a igreja do Senhor Daniel capítulo 1, aleluia, que diz assim, no terceiro, eu vou ler rápido para não perder, para adiantar. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os seus utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos nobres, jovens, repita comigo, jovens, e que não houvesse defeito algum, aleluia, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o Abednego. E Daniel assentou no seu coração, repitam comigo, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluia. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor,
o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que são os vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao dispenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia instruído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimento, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires e que te hajas como os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Repita comigo, melhores. Eles estavam mais gordos dos que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber, e lhe davam legumes. Ora, esses 4 jovens, Deus, repitam comigo, deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O texto é longo, mas nós precisamos entender a palavra, o contexto e o contexto da história. Nós olhamos aqui e nós entendemos que Daniel ele foi levado cativo, ele foi aprisionado, a sua família morreu, os seus amigos morreram nessa guerra por causa de uma palavra chamada desobediência, uma palavra chamada rebeldia. Não acontece aqui em Saluá, mas em Bom Conselho acontece. Pessoas muitas vezes acham porque estão na igreja, estão livres das tempestades, estão livres da mão de Deus. Mas nós olhamos para a palavra do Senhor, que Deus estava castigando, estava pesando a mão no povo, e rei Joaquim era responsável por isso, porque pecavam, não temiam o Senhor, e Deus agora estava fazendo cativo. Quando nós não transformamos, não somos agente de transformação, agente de milagre. Quando o pecado faz parte da nossa vida, não adianta se esconder por trás de uma Bíblia, não adianta se esconder dentro da igreja. É preciso haver uma transformação. As pessoas precisam ter Cristo em nossa vida, aleluia. Não é tempo de igreja, mas é vida com Deus, é vida no altar. As pessoas precisam ver uma transformação em nossa vida, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se você quer ter vitória, coloque a vida no altar. Essa história desses 4 homens que eu vou falar aqui, porque esse contexto fala sobre idolatria, fala sobre rebeldia, desobediência, infidelidade, corrupção, guerra. É nesse contexto que Daniel é levantado, é nesse contexto que ele vai sair da sua terra como prisioneiro, ele vai sair da sua terra para se tornar escravo. E esse homem, ele decide não se corromper. Esse homem, ele decide não se contaminar. Ele tinha todos os motivos para dizer: Deus, eu sou fiel, eu sou leal, eu vou para a tua igreja, mas eu estou vendo a morte na minha família. Esse homem tinha tudo para murmurar, mas ao invés de ele reclamar, ao invés de murmurar, ele adora, ele serve, ele é fiel, ele serve com excelência ao Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. O que Daniel estava passando não era culpa dele, não era culpa desses 4 homens, desses 4 jovens, mas eles estavam colhendo dos frutos dos seus pais, por causa da rebeldia, da desobediência, da incredulidade, da falta de compromisso. Muitas vezes as pessoas pensam: não, mas Deus é amor. Mas a Bíblia diz que Deus também é justiça. Ele é fogo consumidor. Não adianta se esconder achando que o cálice da ira não vai ser derramada. É por isso que nós devemos deixar o pecado. Daniel é levantado no meio do caos, no meio da violência, no meio onde ele perde tantas pessoas queridas, perde seus pais, ele
perde o lugar de adorar, ele perde o templo, ele não está mais lá em Jerusalém. Ele não está no lugar onde ele sentia bem com sua família, ele agora é levado prisioneiro, sofrendo 3 anos sendo alimentado, para tirar toda a sua cultura, todo o seu costume, para servir a outros deuses. Ele tinha tudo para olhar assim: meu pai não está, meu amigo não está, o meu sacerdote não está, o pastor não está, eu posso pecar. Mas diante de tudo isso, ele continua firme. A sua fé, os seus princípios são inegociáveis, jovens. Eu sei que é difícil, como a pastora passou, nós somos desafiados. Nós que temos um pouco mais de idade somos desafiados a viver uma vida de santidade todos os dias, e não é fácil. E para vocês é mais difícil, vocês vão para a escola, são desafios, doutrinação que existe, ideologias, tantas coisas. É como se você estivesse como Daniel, é como se você estivesse na Babilônia, onde todos adoram a outros deuses, mas esses homens preferem não se contaminar. Ele diz: eu não vou comer desses manjares. Ele estava dizendo: não para o mundo, e sim para Deus. Aleluia! Como é bom você ver exemplos de homens de Deus que não negociam princípios, porque tem um espírito enrodeado lá em Bom Conselho, porque aqui não tem um espírito que diz: não tem nada não. Não tem nada não, né? Fazer isso, pastor Pedro. Meu pai não está vendo, meu pastor não está vendo, a minha pastora não está vendo, o meu cônjuge não está vendo. Não tem nada não, mas naquele grande dia, eu quero dizer, igreja, naquele grande dia não vai haver desculpas. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis, e é por isso que precisamos ser como esses homens de Deus, que não denunciaram, que foram firmes, aleluia, apesar das perdas, apesar da dor, apesar do sofrimento, eles decidiram ser resposta de Deus para aquela geração, trazendo um legado, trazendo os princípios para a Babilônia. Apesar de ele estar na Babilônia, ele não permite que a Babilônia entre dentro deles. Aleluia! Aleluia! Porque, irmãos, os princípios não podem ser negociáveis. Infelizmente, em muitos lugares, o mundo está entrando dentro da igreja. Princípios sendo quebrados. Pessoas que querem fazer de tudo para ter um título, ter um nome, mas que não querem compromisso com a noiva, não querem compromisso com Deus. Mas nós olhamos para esses homens, eles foram fiéis a Deus, aleluia. No meio onde havia paganos, aleluia, havia corrupção e idolatria, eles estavam fiéis. Eles não negociam, aleluia. A Bíblia vai dizer que aí eles mandam tocar as trombetas. Aleluia. Eles mandam tocar as trombetas. Eu fico imaginando uma multidão, milhares de pessoas se prostrando diante de outros deuses, e apenas 3 homens ficaram de pé. 3 homens que preferiram a morte do que negar ao Senhor, que preferiram a fornalha do que negar a Deus. Homens que não abriu mão da sua fé, que não abriu mão do seu Deus. Como alegra o nosso coração ver homens que continuam firmes, remanescentes fiéis, trazendo um legado, trazendo os princípios de Deus para impactar aquele tempo. Eu quero dizer para vocês, jovens, vocês são os Daniel do tempo de hoje, para impactar, para mudar a cultura. Mas na escola pode isso, pode aquilo, mas você veio para ser o bom perfume de Cristo. Para participar desses banquetes, como diz a palavra aqui, dos manjares deste mundo. Deus tem um manjar muito melhor. Deus tem uma resposta, Deus tem um alimento. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome. Eu creio que nessa noite o Senhor está colocando fome e sede da presença dEle em suas vidas. Mas fome e sede, aleluia. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje
Imagina você ter a oportunidade de andar com o prefeito, você andar com ele, trabalhando com ele, e você ter a oportunidade de comer as picanhas que são oferecidas, as melhores comidas, as melhores bebidas, 0800. E você olhar e dizer assim: eu não quero essa comida, eu só vou comer legumes. Eu não quero esse prato de lentilha. Eu não quero esses manjares que vêm me afastar do Senhor, que vêm quebrar os meus princípios. Deixa eu te dizer uma coisa: o inimigo, ele não vem com aqueles chifres. Eu sei que você sabe disso. Ele não vem com aquela cara feia, mas ele vai quebrando os princípios aos pouquinhos. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e daqui a pouco você está longe da vontade de Deus. Você já não tem mais prazer de estar na casa do Senhor. Você não tem mais alegria da salvação, igreja. A alegria da salvação é a maior riqueza que nós temos. Porque essa alegria o mundo não pode tirar, não pode tomar. Aleluia. Porque nós temos Cristo em nós, é um milagre. Um Deus tão grande, tão poderoso, que está dentro de nós, através do Espírito Santo. É um privilégio, é uma honra. E tem pessoas que têm trocado isso, a presença de Deus, pelo um prato de lentilhas, um banquete. Aleluia, louvado seja Deus. Eles não se contaminam, eles são fiéis. A Bíblia vai dizer que durante 3 anos eles queriam mudar a cultura, para ver se eles esqueciam do seu Deus, se eles abandonavam a sua fé, se eles negavam a Deus. Jovens, vocês vão passar 3, 4 anos ainda, alguns estão no começo do grau, vocês não têm faculdades. Nesse ambiente, eles vão querer mudar a cultura do reino de Deus na sua vida, e mostrar outra cultura, outro evangelho. Mas sejam como esses homens que não mudaram. Os babilônios tentaram mudar o nome desses 4 homens, com o objetivo de tirar os valores e os princípios. Mudaram os nomes, mas não conseguiram mudar os princípios e valores do reino que estavam nele. Mesmo longe da família, longe dos amigos, mesmo que eles pudessem pecar sem ninguém ver, eles escolhem ser fiéis. A fidelidade. Repita comigo: a fidelidade e a obediência atrai a bênção de Deus. Aleluia. Vocês acham, igreja, que foi por causa apenas porque eles eram bonitos que Deus deu sabedoria e entendimento? Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Aleluia. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque Deus olhou lá do céu e viu 4 homens que não se prostrariam, que seriam fiéis, que iam até o fim, que não abririam mão da sua fé, do seu Deus. Aleluia. Aí Deus vê o remanescente, aquele que está na brecha, aquele que está na posição, e ele diz: eu vou derramar da minha graça, eu vou derramar do meu poder, eu vou fazer coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Deus, ele tem um compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. Aleluia. Deus, irmãos, ele exige de mim e de você lealdade. Ele mostrou o seu amor quando entregou o seu filho por nós. Isso é a maior expressão que alguém pode dar, é dar a vida do seu filho por alguém. Por um monte, tem uma missionária lá que chama aqui, lá em Conselho, que aqueles que são pecadores é mal assombrado. Um monte de mal assombrado, que de um coração duro, de uma servil dura, infiel, desobediente, Deus, ele entrega o seu filho. Porque você entregar o seu filho por outro filho, é possível, é muito difícil, mas é muito. Um pai morrer por um filho, é
Mas você morrer por um desconhecido, por um cachaceiro, por um assassino, por um estuprador. Foi isso que Jesus ele fez. Ele morreu por aqueles que não são, por aqueles que são doentes, aqueles que precisavam de Cristo. Era eu, era você que precisávamos, doentes, que precisavam da cura. A cura é Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você, já vale a pena ser fiel. Vale a pena andar contra a maré. Eu não sei se vocês já assistiram a série The Chosen. Já assistiram? Pronto, assiste, quem não assistiu, assista. Uma vez eu estava assistindo com a minha filha, está aqui, Mariana, levanta a mão. É a minha princesa. Irmãos, vale a pena ser fiel. Aleluia. A minha esposa não podia ter filhos. Aleluia. Ela não podia ter filhos. Já tinha feito endometriose, já tinha várias. Endometriose crônica, já tinha feito cirurgia, já tinha endometriose, mas não pode. E aí fizemos uma consagração, porque nós não éramos crentes, mas Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Eu sabia que um dia eu levantar as minhas mãos, não é resistir, mas é um chamado de Deus. Aleluia. Aí a gente fez uma consagração, que a gente era aquela vida do mundo, né? Então tinha uma vida meio perdida na parte da sexualidade. Ela morava em Fortaleza e eu morava no Recife, né? Aí a gente veio para Garanhuns e aí a gente disse, vamos ficar na mesma casa, mas não vamos nos tocar. Só vamos nos tocar depois que casarmos. E eu creio pelos olhos da fé que por causa disso Deus abriu a madre. Aleluia. A gente já namorava há quantos anos? 10 anos, 7 anos. Ela nunca engravidou. E quando a gente fez essa consagração, Aleluia. foi 3 meses, foi 5 meses. 5 meses ela engravidou. Eu quero dizer para você, jovem, vale a pena ser fiel. Lutar contra a maré. Aleluia. Tu és fiel. Irmãos, ser fiel no meu caos não é fácil. E meio a dificuldade, quando tudo está bem, é fácil. Mas quando está dando tudo errado, vale a pena ser fiel. Há alguns anos atrás, eu tive um diagnóstico, não sei se eu já falei, mas eu falo de novo. Porque eu esqueço, aí se eu falei, eu falo de novo. A repetição é pedagógica. Mas alguns anos atrás, chegou um dia mal na minha vida. Fui diagnosticado com câncer. Um câncer raro, agressivo. Já tinha tomado, eu não sabia, né? Só depois que eles disseram, depois de 5 anos que eles disseram. Tinha pego todo o meu peritônio, ou seja, tinha pego todos os órgãos. Passei, foi 5 ou 6 cirurgias. Não morri pela graça de Deus. O inimigo queria que eu murmurasse. O inimigo queria que eu reclamasse de Deus. O inimigo queria que eu questionasse Deus. Deus, eu sou fiel. Eu vou para a igreja. Eu sou o marido de uma só mulher. Eu só tenho os olhos para minha esposa. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom, assim, né, irmãos? É na nossa mentalidade, não é Deus, né? Eu me sinto um miserável pecador. A verdade é que eu me sinto, eu sou um miserável pecador. Que tem um Deus maravilhoso que me amou, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas. Deus é grande e poderoso. Essa graça, é por isso que essa graça, irmãos, a gente tem que abraçá-la porque é uma graça irresistível. Amar a gente da maneira que nós somos. E muitas vezes falamos bonito, os nossos pensamentos estão maus. E aí foi detectado, já em Bom Conselho, muita gente já disse que eu tinha morrido. Eu não conseguia andar, não tinha mais força, não tinha força nas pernas. Fiquei, sabe, debilitado ao extremo. E aí, igreja, antes de fazer a cirurgia, eu falava para minha esposa,